Bruna. Devocacional também está por aqui. Galvão está entrando. Seja bem-vindo, Galvão. Obrigado, é uma alegria estar com você para conversar sobre esse tema tão atual. Como é que você tem passado? Olha, digamos que agora que já estamos há bastante tempo em casa, está sendo mais fácil lidar com esse momento. Eu penso que nós já tivemos um tempo para refazer a nossa agenda, porque de certa forma nós tivemos que deixar de lado todos aqueles projetos e roteiros que nós tínhamos feito e agora nós estamos, digamos assim, recomeçando e anotando coisas novas na nossa agenda. Então, é um tempo mesmo de recomeço. Bom, então para quem está entrando agora, nós vamos conversar, a pauta de hoje é resiliência e espiritualidade em tempos de pandemia. Quem vai conversar com a gente é um religioso paulino, mestre em comunicação social, graduado em teologia e autor da Paulus, Francisco Galvão. Galvão, mais uma vez, então, seja bem-vindo. Vamos dar boas-vindas também para quem está entrando, né, na live com a gente. Tem muita gente entrando já. Que coisa boa, sejam muito bem-vindos. Eu penso que vai ser uma conversa bem interessante. E mais do que uma palestra, eu espero que esse seja um momento de autoconhecimento, de autorreflexão, e que a gente consiga aprender juntos, fazer uma experiência mesmo de autoconhecimento. Galvão, já entrando no tema, né, nós estamos vivendo situações extremas, né, com muita intensidade. Como você falou, a gente acabou, até fomos surpreendidos, né, por essa situação, tínhamos uma rotina. E você tem pela Paulus duas obras, né, que são muito significativas para esse momento. A gente está falando de O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, que foi a primeira obra, e a segunda, Minuto de Resiliência. A primeira aí, olha, O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, e a segunda, Minuto de Resiliência. Bom, inclusive foi pensando, né, nessas duas obras que surgiu o tema da live de hoje, Resiliência e Espiritualidade, que é algo que engloba, né, os dois livros. Então eu queria que, para começar, você falasse um pouquinho para a gente sobre cada uma das obras, né? O que nós encontramos em cada uma delas? Isso mesmo. Antes de começar a falar sobre os livros, eu gostaria que a gente começasse, já que esse é um momento de experiência, eu separei o trecho de um trechinho desse livro, que é lá no finalzinho, onde eu termino com uma oração de Thomas Merton e Henry Nouwen. Eu gostaria que a gente refletisse juntos essa pequena oração que fala sobre simplicidade, sobre a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos. E a oração diz assim: Senhor, ajuda-me a ser humilde no seio de um mundo tão repleto de ambição. Ajuda-me a ser vulnerável no mundo tão preocupado com o poder. Ajuda-me a ser simples num ambiente tão complicado. Ajuda-me a perdoar numa sociedade em que a vingança e a retaliação criam tanta dor. Ajudai-me a ser pobre em espírito, no meio que deseja tantas riquezas e aspira tanto sucesso. Amém. Amém. Começamos Quando eu, bem. Pois é, quando eu olho para essa oração, quando eu rezo essa oração, eu fico pensando justamente nessa dificuldade que nós tínhamos de simplificar as coisas. De repente a nossa vida era tão apressada, tão corrida, tão barulhenta ao mesmo tempo, que nós tínhamos uma certa dificuldade de fazer um momento de pausa, de autorreflexão, e de fato se perguntar, será que tudo isso que eu faço, tudo isso que eu realizo durante o dia, tem algum sentido para mim? Tem algum sentido para a minha vida? E aí esse é um momento de pausa, claro, foi um momento forçado. Nós não estávamos esperando esse momento de pausa na nossa vida. E aí é um momento muito fecundo, por mais que ele seja marcado aí pela surpresa e também talvez pela ansiedade, pela angústia, é um momento muito fecundo na nossa vida, sobretudo de redescobrir a nossa capacidade de escuta de nós mesmos. E também é um momento de perceber aquilo que é essencial para nós.
Porque às vezes em meio à pressa e à correria, nós nem temos tempo de nos perguntar, será que a escolha que eu fiz há 5 anos, há 10 anos, ainda faz sentido para mim nesse momento? Então, é um momento de fato de angústia, né? Muitos de nós não sabemos nem lidar com essa angústia, com essa solidão, mas como eu disse, é um momento fecundo do ponto de vista humano, espiritual e, sobretudo, da redescoberta de nós mesmos. E é por isso que a gente está aqui para conversar sobre esses temas. Então vamos começar sobre os livros? Vamos, e só assim, fazendo uma observação diante disso que você falou, é um desafio muito grande a escuta, o ouvir, né, Galvão? É um desafio, a gente tem essa dificuldade na nossa humanidade mesmo, né? Muito. Eu sempre me recordo de uma frase do Pascal, que ele vai dizer que toda a infelicidade do homem reside na sua incapacidade de ficar no seu quarto sozinho. Ou seja, nós temos essa dificuldade de silenciar, de olhar para dentro. E como tudo na vida, assim como a resiliência, precisa de prática. Não é da noite para o dia que nós vamos aprender a escutar a nós mesmos. Então, de repente, o nosso dia, a gente pode realizar muitos projetos, conversar com muitas pessoas, realizar vários planos. Mas se nós não temos aquele tempinho para um momento de oração, para um momento de reconciliação com a gente mesmo, provavelmente aquilo que a gente fez não vai ter tanto sentido. Então, é sobre isso que a gente quer falar, sobre essa capacidade de escutar o nosso interior, de redescobrir a nossa capacidade de resiliência e também de espiritualidade. E aí, quando a gente não consegue sozinho, existem os livros que nos dão esse apoio, né? Com certeza. Eu estava pensando, assim que a gente entrou nesse momento de quarentena, eu pensei, eu preciso ler, eu preciso voltar a ler aquilo que eu gosto, ou aquilo que me edifica e que me transforma. E de fato, eu acho que eu já li uns 3 livros. É que, na verdade, quando eu leio um livro, eu gosto de relê-lo. Então eu volto Eu também algumas sou vezes assim. para poder fixar no coração e algumas partes eu gosto de marcar, de destacar. Então esse é um momento para a gente escolher bons livros para meditar, para fazer esse processo também de autoconhecimento e de descoberta da nossa espiritualidade. E o que nós podemos, então, aprender nesse momento com o cultivo espiritual em tempos de conectividade? Ou, se você quiser falar primeiro sobre Minuto de Resiliência, fique à vontade. Tá, então vamos falar sobre o cultivo espiritual. Sim. Esse livro, ele nasceu em um momento em que eu precisei me desconectar. Então eu fiz a experiência de sair das redes sociais e me confrontar comigo mesmo. Porque eu percebia que a minha vida espiritual, ela estava muito inquieta, digamos assim. Eu não estava conseguindo me concentrar e fazer, de fato, uma experiência interior. E aí eu percebi que o excesso de conectividade acaba nos roubando essa capacidade de escuta, de concentração. E aí eu fiz essa experiência de me afastar um pouco das redes sociais e nasceu esse livro. Por isso o título, O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade. Eu penso que continua sendo um desafio, porque essa coisa da conectividade está no auge da nossa vida, da nossa história como seres humanos. Então nós ainda estamos aprendendo a lidar com tudo isso. E nós devemos, claro, sempre nos perguntar qual o impacto da vida conectada, das redes sociais, no nosso cérebro, na nossa concentração, na nossa espiritualidade. Então, para as pessoas que já leram esse livro, ou que desejam, ele traz justamente essa... Claro, eu sempre gosto de dizer que os livros que eu escrevo, ou as coisas que eu escrevo, elas não têm essa pretensão de trazer uma receita pronta para a felicidade, para a espiritualidade, para a resiliência. Mas ela traz muito mais questionamentos que vão nos ajudar a olhar um pouco para nós mesmos, para a nossa história, e a partir da nossa realidade, da realidade de cada um, a gente vai descobrindo o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar para ser eu mesmo, ou para crescer espiritualmente. Então esse livro ele traz esses 2 vieses, tanto a dimensão espiritual, quanto o contexto das redes sociais. E como é desafiador tirar um tempo para nós mesmos em meio à vida conectada.
porque estar conectado com outras pessoas é muito prazeroso, traz um certo contentamento para nós. Mas existe aquele momento que é fundamental para que a vida tenha sentido, que é o momento de recolhimento, de pausa, e também para fazer aquela pergunta fundamental: será que a vida tem sentido? O que pode dar sentido à minha vida? Então o livro ele parte muito dessa perspectiva do crescimento espiritual no contexto das redes sociais. E na sua experiência, quando você fala que você saiu das redes sociais, você realmente cancelou as suas contas por um momento? Como que foi o seu processo? Olha, eu confesso que eu fui um pouco radical, porque eu escrevi esse livro no momento em que eu precisava tomar algumas decisões importantes na minha vida. Eu sempre penso que algumas escolhas, como a nossa própria vocação, elas precisam ser feitas em momentos de profundo silêncio, e eu precisava muito disso. E aí eu fui um pouco radical, justamente, eu saí mesmo das redes sociais durante um tempo, quase um ano, para fazer essa experiência. Mas eu dei um sentido para isso. Agora, a gente precisa começar devagar. Eu estava naquele contexto de retiro, entre aspas, de noviciado, então eu fui, de certa forma, forçado a fazer isso. Eu precisava dessa experiência. Mas cada um, diante do seu contexto, da sua realidade, precisa saber: eu vou passar um dia sem internet, vou passar uma hora sem rede social. Cada um, a partir da sua história, vai saber o tempo, né? O tempo para cada pessoa. Ô Galvão, antes da gente partir para o Minuto de Resiliência, eu queria ler algumas mensagens que já estão deixando para você aqui. Danilo Alves, Comunidade dos Paulinos de Belo Horizonte, está nos acompanhando. A Mônica Cristina, Cultivo Espiritual é maravilhoso. Temos também Palmas Tocantins está por aqui. A Nilda, Francisco Galvão, livros inspirados pelo Espírito Santo. Keila Cristina de Ribeirão Preto está por aqui também. A Melissa está falando: livro Minuto de Resiliência, meu atual livro de cabeceira. Tem muito mais mensagem, mas vamos deixar então essa brechinha da mensagem da Melissa e já partir para o Minuto de Resiliência? Vamos. Antes de passar para o Minuto de Resiliência, eu queria só fazer uma citação aqui do livro, do Cultivo Espiritual. Tem um capítulo nesse livro que fala sobre resiliência. Só que depois, quando eu escrevi o Minuto de Resiliência, eu percebi que eu precisava me aprofundar um pouco mais. Então, digamos assim, que esse capítulo que nós temos aqui no Cultivo Espiritual, ele é um aperitivo. Então, as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, eu acho que no Minuto de Resiliência eu consigo falar um pouco mais sobre a resiliência dos santos, os lugares de resiliência, os pilares da resiliência. E aí eu quero citar alguns trechos do Cultivo Espiritual para a gente passar um pouco para o Minuto de Resiliência. Combinado. Diz assim: todos nós, de algum modo, necessitamos de pausa e recolhimento para voltar mais plenos ao cotidiano da vida. O silêncio é caminho de regresso à plenitude de nossas escolhas. Sem o silêncio, nossos sonhos se esvaziam em meio ao barulho e à pressa. O verdadeiro silêncio é um estado de espírito, uma condição da alma que abdicou de seus excessos e resolveu contemplar o rosto de Deus na pequenez das coisas. Como eu dizia no começo da nossa live, quando nós estamos muito atarefados, como aquela Marta do Evangelho, a gente acaba perdendo essa capacidade de escuta do outro, de escuta de nós mesmos e, sobretudo, de escuta de Deus. Deus é tão sutil na nossa vida e, para isso, nós precisamos cultivar uma certa sensibilidade que nasce dessa experiência de oração, dessa experiência interior. Porque, às vezes, ao longo da nossa vida, nós acabamos escutando tanto a voz dos outros, dos amigos, dos pais, dos professores, e chega um momento decisivo da nossa história que nós precisamos escutar a nossa voz interior. E esse é o desafio muito maior. É muito fácil escutar os elogios das pessoas que nos amam. É difícil olhar para dentro e nos confrontar com a nossa solidão, com as nossas angústias e com essa pergunta inevitável sobre o sentido da nossa existência. Então eu penso que esses dois livros, eles trazem de maneira muito forte
essa pergunta sobre a felicidade, sobre o contentamento e como cada um de nós, a partir da nossa própria história, podemos crescer espiritualmente e adquirir resiliência para a nossa vida. Nossa, que profundo. Que Vamos então para o minuto? Vamos. Gente, o próprio livro fala de minuto de resiliência. Nós estamos aqui transmitindo a nossa live pelo Instagram. Então nós estamos falando de um instante, de um momento importante na vida de cada um de nós. E da mesma forma, o minuto de resiliência tem a ver com o tempo. Qual o tempo que eu dedico para mim mesmo? E a ideia do livro, ele nasceu justamente com pequenas reflexões que a gente pudesse fazer durante o dia, mesmo diante da correria, diante da pressa. Então, praticamente, as 200 e poucas reflexões, elas são muito breves, porque elas têm também esse intuito de dar um momento de pausa, nem que seja de 1 minuto para a nossa vida. Porque nós sabemos que, em meio à correria, sobretudo na cidade grande, às vezes a gente não consegue ter aquele tempo ideal para o nosso cultivo espiritual. Então, o Minuto de Resiliência, ele é um livro de bolso, como muitas pessoas já devem conhecê-lo, e as reflexões, elas são baseadas no cotidiano. Além de ter, claro, sempre eu penso que cada autor, quando escreve um livro, é inevitável essa experiência interior ou a experiência da própria história não refletir nas suas palavras. Então, são reflexões que trazem temas como autoconhecimento, espiritualidade, resiliência e, sobretudo, a dimensão do perdão, que é tão importante para a nossa vida e para a gente conseguir ser mais resiliente na nossa história. E aí, eu separei alguns trechos do livro, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o conceito de resiliência, o que é isso? E vamos tomar um pouco d'água para poder falar sobre resiliência. Sim, e aí quem está nos assistindo, se quiser compartilhando sobre esse momento que você está vivendo, o seu momento, né? Como você tem sido resiliente, qual é a sua experiência, né? Pode compartilhar com a gente. Vamos lá, Galvão? Maravilha. Depois a gente vai ter um tempinho para os comentários, para a gente fazer essa Sim. conversa, tá bom? Então vamos lá falar sobre o conceito de resiliência. Bem, a ideia de resiliência, o conceito, ele é estudado há mais de 30 anos. Então nós temos vários pesquisadores, inclusive no Brasil, que estudam esse conceito de resiliência. Mas ele nasce no contexto da física, da engenharia, e ele era utilizado para classificar a capacidade de resistência de determinados materiais. Existem alguns materiais que são mais resistentes que os outros, né? Se você pega, vou dar um exemplo muito simples, o elástico, quando você puxa o elástico, ele volta para o estado anterior, ele volta para esse estado natural. Então, o conceito de resiliência ele começa a se desenvolver a partir dessa experiência, de voltar ao estado anterior. E aí a psicologia toma esse conceito da física, da engenharia, para classificar os seres humanos e a sua capacidade de suportar o sofrimento. E mais do que suportar, é ressignificar a dor. Todos nós, ao longo da nossa vida, da nossa história, nós passamos por experiências de decepção, de luto, de perda. E como é que nós lidamos com tudo isso? Então, a primeira coisa, o sofrimento ele é inevitável na nossa vida. Ninguém está isento de experiências de decepção, de luto, de sofrimento. O que muda, o que nos diferencia uns dos outros, é justamente o nosso olhar. A partir da minha história, como é que eu olho o sofrimento? E aí, diante das feridas, diante de tudo aquilo que a gente viveu do ponto de vista negativo, quando eu olho para a minha história, para todas as experiências negativas, com um olhar de gratidão, eu tenho muito mais capacidade e facilidade de lidar com o sofrimento quando eu olho para a minha história com um sentimento de gratidão e não de raiva ou de rancor. Claro que isso é um processo. Então, a resiliência ela é essa capacidade que nós temos, todo ser humano possui essa capacidade de ressignificar o sofrimento. Olhar para os nossos traumas e de fato, fazer as pazes com a nossa história. Então, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, ele é muito propício para olharmos para a nossa história, fazer uma faxina na nossa própria alma e perceber
o que que vale a pena continuar? O que que nós queremos levar na nossa mente, no nosso coração, daqui para frente? Então, eu sempre penso, esse é o momento de perceber aquilo que realmente importa em nossa vida, aquilo que é essencial. Porque quando a gente carrega uma história não reconciliada, a nossa vida começa a se tornar um peso, a nossa relação com o outro se torna um peso. E mais ainda, a nossa relação com Deus, ela deixa de ter essa fluidez ou essa leveza própria do espírito. Então, para que eu seja resiliente, para que eu aprenda a lidar com o sofrimento, eu preciso me libertar um pouco das minhas culpas do passado, me reconciliar com a minha história e ter um tempo para mim todos os dias, para que eu possa olhar um pouco para tudo aquilo que eu vivi e fazer uma escolha muito importante. O que que vale a pena alimentar no meu coração, na minha vida e na minha história? Então, eu penso que o conceito de resiliência ele passa por uma experiência de reconciliação com a nossa própria vida. O Galvão, você está falando sobre ter um tempo para mim, né? Sobre essa questão do perdão, especialmente da capacidade de ressignificar a dor. A gente percebe que nesse momento tem muitas pessoas que estão sofrendo, né? Com medo, com a insegurança. A gente tem visto, e não longe, né? Pessoas próximas da gente, alguns sentimentos que estão desgovernados, né? Como que essa pessoa, ela pode tirar um tempo para ela, se ela não está conseguindo administrar todos esses sentimentos por conta dessa insegurança e até pela conjuntura atual, né, do nosso país, do que estamos vivendo? Essa sua pergunta ela é muito interessante e até profunda, porque eu fico pensando naquelas pessoas que já tinham uma certa ansiedade ou depressão, como lidar com esse momento? E também aquelas pessoas que nunca, digamos assim, passaram por momentos de angústia tão profundos, e agora tem de lidar com esse momento. Claro, não existe uma resposta pronta para tudo isso. Primeiro porque é um momento único na nossa vida, na nossa história. A gente nunca passou, digamos assim, tanto tempo na nossa própria casa, com os nossos familiares, ou então sozinhos. E nós precisamos aproveitar esse momento. E, claro, é muito difícil porque a ansiedade, ela cresce cada vez mais. Principalmente em ambientes muito fechados, ambientes pequenos. Então, diante da realidade de cada um, eu penso que nós precisamos criar uma espécie de ritual, de disciplina mesmo. Os autores espirituais, tanto Thomas Merton quanto Henry Nouwen, eles falam justamente disso, que nós precisamos criar uma disciplina espiritual para que o nosso corpo, a nossa mente possam se habituar com essa experiência. E aí passa muito por essa coisa de escrever mesmo. Pelo menos comigo acontece muito isso. Eu preciso fazer algo que me deixe mais focado. E para mim, a escrita, ela me traz essa dimensão do silêncio, da autorreflexão. E cada um precisa descobrir onde é que a pessoa se sente mais inteira. De repente, fazendo um bordado, fazendo uma obra de arte, escutando uma música. Cada um precisa olhar um pouco para si, para a sua história, para aquilo que está vivendo e para o seu contexto. E descobrir o que é que faz sentido para mim. Porque, de repente, aquilo que me traz felicidade, alegria e paz pode ser totalmente diferente para o outro, né? Alguém está dizendo que travou aqui. Para mim tá ok, eu estou te vendo e ouvindo muito bem. Pessoal, se vocês então puderem pontuar para a gente. Então vou repetir o último pensamento. Tá. Então, para quem não conseguiu perceber aí, a gente está falando justamente dessa coisa da ansiedade, das dificuldades de lidar com esse momento presente. E aí nós estamos falando agora da dimensão espiritual, de criar uma disciplina espiritual para a nossa vida. Eu estava dizendo justamente que cada um precisa se observar, fazer esse momento de autorreflexão e perceber o que se adapta para você, o que é mais importante. Porque aquilo que dá certo para mim, pode ser que não dê certo para você. Então passa muito por esse crivo do silêncio e da autorreflexão.
Tem uma autora da Paulus, que nós fizemos até uma entrevista com ela para um outro projeto que é o Resenhando, e ela fala muito, que é a Mônica Gutmann, e ela fala muito sobre recorrer à imaginação, as lembranças que te apoiam, né? Que é um caminho também para você se sentir satisfeito, para você buscar o sentido da vida, né? Com certeza. E daqui a pouco a gente vai fazer uma experiência de meditação. E meditar tem muito a ver com harmonizar a nossa mente, mas também todo o nosso ser. Então, a nossa imaginação, que às vezes se torna a louca da casa, ela acaba nos desviando daquilo que é mais importante, daquilo que é essencial. Então, nós precisamos fazer esse caminho de autoconhecimento para aprender a lidar também com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Senão a gente acaba se perdendo daquilo que realmente é importante para nós. Galvão, no livro Minuto de Resiliência, você fala sobre 6 pilares de resiliência, né? Você consegue passar para a gente um pouco sobre esses 6 pilares? Tá, vamos lá. Esses 6 pilares, digamos assim, eles buscam trazer uma dimensão muito mais ampla da resiliência, mas sempre aliada à dimensão espiritual, que nós vamos falar daqui a pouco. Então vamos lá. O primeiro, para quem tem o livro, Minuto de Resiliência, é na página 221. Quais são os 6 pilares da resiliência? O primeiro deles é ter, pelo menos, uma meta de vida. Isso, o Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele já dizia, abrindo aqui um parênteses, ele vai dizer que existem 3 formas de encontrar sentido em nossa vida. Ele vai dizer que o primeiro deles, todo ser humano precisa de uma meta, de uma vocação ou de um sonho maior. Todos nós. E aí, o segundo aspecto que ele vai dizer é que todos nós precisamos fazer a experiência do amor. Seja o amor a uma pessoa, seja o amor a Deus, seja o amor a uma obra de arte. E a terceira dimensão é justamente a dimensão do sofrimento. Como é que eu lido com o sofrimento? Então ele vai dizer, não existe sentido na nossa existência se nós não conseguimos ter um sonho maior, se nós não conseguimos amar o outro, mesmo com todas as imperfeições e dificuldades, e se nós não conseguimos lidar com o sofrimento. Então vamos lá, o segundo aspecto é ver as experiências de crise como oportunidade. Eu penso que esse segundo pilar, ele é fundamental para esse momento que a gente está vivendo. Para que a gente consiga dar um sentido para a nossa vida e ter resiliência, o primeiro passo é reconhecer que todos nós somos sofredores nesse mundo. É inevitável o sofrimento na nossa vida. E aí a gente fala justamente sobre isso, que os momentos de crise, ele nos fortalece. Os momentos de crise nos fortalecem e nos ajudam a ser mais fortes diante da próxima dificuldade. O terceiro pilar de resiliência é aceitar que a vida, ela nos traz grandes perdas. A gente sabe que nesse momento muitas pessoas estão perdendo entes queridos. Nesse momento aqui da nossa live, muitas pessoas estão morrendo, perdendo as suas vidas e muitas outras estão sofrendo com essa perda. Então, como lidar com essa experiência do luto, sobretudo esse luto inesperado e tão repentino? E aí passa pela dimensão espiritual que a gente vai falar em seguida. O quarto aspecto... Nesse ponto, até quem não teve ninguém próximo sofre, né? Quando a gente assiste um noticiário e você vê o número de pessoas que morreram, quando você se depara com a realidade em que o mundo vive, isso afeta, né? Direto ou indiretamente cada um de nós, né? Com certeza. E você toca num assunto muito necessário e urgente na nossa vida, que é a dimensão da compaixão pela dor do outro. Ser resiliente é também ser capaz de se compadecer pelo sofrimento do mundo, pelo sofrimento do outro. E aí, da mesma forma, toda experiência espiritual, ela, por mais subjetiva e pessoal que ela seja, ela precisa desse segundo passo, que é o olhar para o outro, perceber a dor do outro. Então, obrigado por trazer essa dimensão aí da compaixão. O quarto aspecto, ser uma pessoa determinada. E aqui é muito interessante. Às vezes, nós
colocamos tanta expectativa no outro, nas outras pessoas, que a gente acaba se perdendo do nosso próprio ideal. Então, agir com determinação é parar um pouco de depender do outro, ou desse apego excessivo às respostas dos outros, ao elogio do outro ou ao reconhecimento. Não esperar tanto do outro, mas olhar um pouquinho para dentro de nós e redescobrir o nosso próprio caminho. Claro, existem vários métodos para encontrar a felicidade, a resiliência, a espiritualidade. Mas cada um, diante da sua própria história, precisa se escutar e fazer as suas próprias escolhas. Não acolher de mão beijada tudo aquilo que os outros nos oferecem. O quinto aspecto é ame-se e cultive pensamentos positivos sobre si mesmo. É a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Como é que eu me vejo? Né? Às vezes as vozes existem em apontar, mas qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? Deixando um pouco de lado a crítica, o julgamento do outro. Como é que eu me vejo como pessoa, como ser humano? E o último aspecto é não perca a esperança no amanhã. A palavra esperança, ela tem uma relação muito profunda com a palavra resiliência. Né? A resiliência, ela nos ajuda a viver o momento presente e, ao mesmo tempo, ela nos lança um olhar positivo sobre o futuro, que é um olhar de esperança. E jamais perca a confiança em si mesmo e naquilo que você acredita. Porque, no fim das contas, o autodesprezo é o maior inimigo da resiliência e da vida espiritual. Galvão, você está me ouvindo? Galvão? Oi, oi. Galvão? Galvão? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que o Galvão caiu. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver, Galvão. Galvão? Oi, Olá. voltei. Oi, voltou. Acho que você... Encerramos os 6 pilares, né? Isso, que bom. Caiu na hora certa. Galvão, nós conseguimos identificar algumas características de resiliência. Existem, conseguimos dizer que aquela pessoa, por ter essa característica ou outra, é uma pessoa resiliente? Olha, na verdade, existe uma autora da qual eu gosto muito, que é autora de um livro em espanhol que se chama Resiliência e Espiritualidade, que é esse livro, Saber Crescer, e ela fala de 11 características das pessoas resilientes. Eu vou falar rapidamente as 11 características, mas eu vou me ater somente na última, que vocês vão saber agora. A primeira característica de uma pessoa resiliente, que ela vai dizer, é a capacidade de comunicação da sua própria dor. Falar da minha dor para o outro me ajuda na cura e me ajuda nesse processo de libertação. O segundo aspecto é a autoestima, a imagem que cada um tem de si mesmo. Terceiro aspecto é a autonomia, a minha capacidade de fazer boas escolhas diante da vida. O quarto aspecto é a responsabilidade. A responsabilidade diante daquilo que eu escolho para mim. O sexto aspecto, a capacidade de inteligência, mas uma inteligência emocional e espiritual. A próxima característica é o sentido de humor. Diante do sofrimento, diante da dor, nós precisamos cultivar essa capacidade de rir de nós mesmos, ou rir da própria situação. Outro aspecto é a capacidade de perdoar as pessoas que nos feriram, perdoar a nossa própria história. Outro aspecto é a maturidade. A partir do sofrimento, nós conseguimos nos tornar mais fortes. Outro aspecto importante é o apoio social de amigos, de familiares, de pessoas especialistas em psicologia, em espiritualidade, que possam nos ajudar no momento do sofrimento. O penúltimo é o otimismo. Ter uma visão otimista diante da vida, apesar de todo o sofrimento.
E, enfim, o último aspecto que é a espiritualidade. Como que a espiritualidade pode nos ajudar nesse processo de resiliência? E nesse momento, quando eu falo sobre espiritualidade e resiliência, não tem como... Roberta, parece que está tendo um pouco de eco para você, não é? Para mim, deixa eu ver se eu baixo aqui. Acho que, na verdade, é o meu. Vou baixar um pouquinho. É, eu tô te ouvindo muito bem. Tá, legal. Olha, Tá melhor agora? tá, é que eu estava ouvindo um pouquinho de eco, mas eu baixei um pouquinho aqui o volume. Então, vamos lá. Falar de resiliência e espiritualidade é falar também da história de cada ser humano, de cada um de nós. Das marcas, das feridas. Como é que eu lido com os momentos negativos ou os momentos difíceis da minha vida? E aí a gente vai perceber que quando nós colocamos espiritualidade na nossa história, na nossa vida, parece que tudo começa a fluir de maneira diferente. Não que o sofrimento vai escapar da nossa vida. Em todas as fases da nossa história, nós teremos de lidar com o sofrimento. Mas a espiritualidade, ela nos dá esse toque de esperança diante da dor. E esse é o ponto principal, digamos assim, da espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu falo de uma perspectiva também do José Tolentino Mendonça, que ele fala justamente que todo ser humano tem uma sede espiritual. Cada um de nós. O catecismo também da Igreja Católica, ali no comecinho, ele fala dessa sede de infinito que todos nós possuímos. E o Tolentino ele vai falar justamente disso, que nós precisamos estar sempre nessa procura de nós mesmos, nessa procura de transcendência e de espiritualidade. E todos nós, em cada momento da nossa vida, nós precisamos encarar o sofrimento com fé. Mesmo aquelas pessoas que não têm fé, elas acabam recorrendo à espiritualidade como uma resposta para a dimensão do sofrimento. E é muito interessante pensar nisso, porque... E para isso, o que acontece? A gente precisa de tempo. Eu insisto muito nessa coisa do minuto para si mesmo, do minuto para a escuta de nós mesmos. E ser espiritual, o Papa Francisco gosta muito, eu gosto muito da expressão do Papa Francisco, ser espiritual não é ser anjos, né, mas ser humano. Reconhecer a nossa própria humanidade diante de Deus, diante da vida. Thomas Merton fala também muito disso. Que quando nós vamos ao encontro de Deus, ou ao encontro da nossa espiritualidade, nós não podemos ignorar a nossa dimensão humana, dos nossos afetos, das nossas angústias, dos nossos desejos. Tudo isso faz parte desse processo espiritual. Da mesma forma, quando eu busco resiliência para a minha vida, e que eu recorro à dimensão espiritual, eu não posso ignorar a minha história. Eu não posso ignorar aquilo que eu vivi como ser humano e como pessoa. Então, eu acho que passa muito por aí quando eu falo de espiritualidade. Esse processo de reconciliação com a nossa própria dor e colocar a espiritualidade como centro da nossa vida. Essa busca pelo transcendente, ela nos fortalece todos os dias. E diante da dor é onde a gente vive a nossa experiência de fé mesmo, né? Quando a gente entrega, inclusive, essa angústia, esse sofrimento nas mãos de Deus, a gente vive ali esse conforto e essa experiência de fé. Dentro disso, dentro da sua fala, eu queria que a gente pudesse conversar. Muitas pessoas, elas estão perguntando como vai ser depois. Né? Tá gerando até uma ansiedade. E agora? Como vai ser depois? É possível a gente ressignificar a nossa história diante dessa situação atual e, claro, né, com a espiritualidade e resiliência? Olha, primeiro, antes dessa pergunta, como vai ser depois, nós precisamos viver bem esse momento presente. Porque nós temos essa coisa de querer fugir da dor do momento presente, da angústia presente. E quando a gente vive o momento, por mais doloroso que ele seja, de maneira inteira, de maneira profunda, o amanhã, ele certamente será mais leve, será mais bonito. Então,
O ponto de partida é o agora, é aquilo que a gente está vivendo agora. Qual o sentido que eu estou dando para essa experiência? E o depois, ele é consequência dessas escolhas que eu faço hoje. E é muito interessante pensar. Quando a gente fala de esperança, a gente fala justamente disso, dessa confiança no amanhã. Mas é uma esperança que não pode o tempo inteiro ficar antecipando e deixando de viver o momento presente. É estar inteiro. No livro Minuto de Resiliência, eu falo muito da importância dessa inteireza. Porque a nossa presença, às vezes, ela é tão fragmentada que a gente não escuta o outro. A gente tem dificuldade de escutar a nós mesmos. Então, estar inteiro nesse momento, por mais difícil que ele seja. Estar inteiro é não ignorar nada do que o sofrimento nos traz. Olhar para aquilo que a gente está vivendo, mesmo uma experiência de ansiedade, de angústia, de depressão, como parte da nossa condição humana. E aí a pergunta fundamental é, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí a gente coloca esperança e espiritualidade e que tem tudo para dar certo. Vamos aqui para os comentários. Décio está dizendo uma categoria mental de fuga do presente. Bergman está dizendo, Gilmar Bergman está dizendo, estamos vivendo um momento de dar tempo ao tempo. Iremos precisar dessa espiritualidade e resiliência. Isso, o Décio está falando dessa fuga do presente. Interessante que essa coisa de antecipar o amanhã é muito frequente na nossa vida. Ou nós estamos voltados demais para o passado, com recordações saudosas daquilo que a gente viveu, ou nós estamos voltados demais para o futuro. Então nós temos essa dificuldade de estar no momento presente, né, no aqui e agora. E a experiência espiritual, ela exige de nós essa entrega, essa doação, essa inteireza. E aí é que entra as redes sociais, elas podem nos roubar dessa experiência de inteireza. Porque nós estamos o tempo inteiro com o outro, no meio da multidão, e quando é aquele momento de silêncio interior, a gente cai numa profunda angústia. Por isso essa coisa de estar o tempo inteiro com o celular na mão, olhando as mensagens, as respostas das pessoas, gera uma certa ansiedade. E nós precisamos, aos poucos, aprender a lidar com tudo isso através da espiritualidade. Ô Galvão, qual que é a sua dica para ter esse equilíbrio? Para a gente estar conectado e ao mesmo tempo ter esse momento e esse autorrecolhimento? Olha, para mim o que está valendo é a criatividade. É ter algo para criar. Como eu disse, seja uma obra de arte, seja ler um bom livro, seja caminhar no jardim, caminhar dentro de casa. Ou seja, ter um momento, um ócio criativo, digamos assim. Ter um momento para nós mesmos e produzir algo que nos satisfaça. Você pode fotografar da sua própria janela, do seu próprio jardim. Ou seja, fazer experiências diferentes e que nos tire um pouco dessa coisa da dependência ou do excesso de conectividade. Estar inteiro na nossa própria companhia, isso é muito importante. A Márcia está dizendo que está muito boa a live. O Marcos, de João Pessoa, está dizendo o seguinte. Galvão, você falou que a resiliência é também ressignificar a dor. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse aspecto da resiliência. Olha, quando a gente escuta a palavra resiliência, geralmente a gente pensa na palavra resistência. Mas os pesquisadores da resiliência, eles falam que não basta resistir passivamente ao sofrimento. Nós precisamos ressignificar e encontrar um sentido para além dele. Ou seja, não basta passar por um momento de dor, de angústia, e me trancar em mim mesmo, me fechar em mim mesmo. Eu preciso buscar respostas para isso, né? E muito mais do que um porquê do sofrimento, eu preciso buscar um para quê. Qual a finalidade? Qual o significado de tudo isso? Então não basta resistir à dor. Tomar um remédio, minha dor foi embora. Mas eu preciso fazer perguntas diante do sofrimento, né? O que eu posso desenvolver a partir da dimensão espiritual, a partir da minha história, diante desse sofrimento, diante dessa dor? Então não é encarar o sofrimento passivamente, é fazer algo diante dele. Tem uma pergunta aqui que é o Cláudio, eu acho que ele é da equipe da Paulus também, né? Ele pergunta assim, é possível ter uma experiência espiritual sem Deus?
Essa pergunta ela é profunda, viu? Nós precisaríamos de mais uma live, mais uma... Mas olha, em algum momento do livro O Cultivo Espiritual, eu vou diferenciar justamente essas duas dimensões da nossa vida, né? A dimensão puramente religiosa e a dimensão muito mais profunda, que é uma dimensão espiritual. Eu tenho uma amiga que ela não é uma pessoa religiosa, ela não se classifica como religiosa, mas ela tem uma coisa, uma conexão com Deus, com a natureza, com o transcendente, muito interessante. Isso acaba me inspirando naquilo também, naquilo que eu vivo, naquilo que eu escrevo. Mesmo diante de uma obra de arte, diante de uma fotografia, as pessoas têm essa capacidade de despertar a sensibilidade. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu falo justamente dessa espiritualidade que vai além da dimensão puramente religiosa ou confessional. É uma capacidade de transcendência que está dentro de cada um de nós. É uma sede de infinito, sede de transcendência. E cada um, a partir da sua história, da sua religião ou religiosidade, pode lidar melhor com a espiritualidade. Então, ser espiritual é fazer as pazes comigo mesmo e olhar para essa dimensão transcendente que habita o meu ser e me reconciliar com tudo isso. Então, uma espiritualidade que precisa de tempo para mim mesmo, de tempo para a escuta interior. Bom, pessoal, estou aqui conversando com Francisco Galvão. Francisco Galvão é religioso paulino, mestre em comunicação social, graduado em teologia e autor da Paulus. Ele é autor dos livros O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade e Minuto de Resiliência. Galvão, são esses os livros. Como nós temos ainda 12 minutos, para que a gente possa ter esse momento que você prometeu aqui para a gente, né, da prática da meditação com tranquilidade, e aí depois para a gente conseguir se despedir também com tranquilidade, eu acho que a gente já podia aproveitar esse tempo que ainda nos resta, pode ser? Isso mesmo. Vamos então falar um pouquinho, antes da experiência de meditação, sobre a importância do perdão para a nossa vida. Eu colocava, antes de falar sobre espiritualidade, que o perdão, ele nos liberta. Não somente o perdão em relação ao outro, mas perdoar a minha própria história. Perdoar as feridas pelas quais eu passei. E todos nós, se a gente fizer de fato um exame de autoconsciência, todos nós iremos perceber que existe alguma dimensão da nossa história, da nossa vida, que precisa de perdão, que precisa de reconciliação. E quando eu consigo fazer isso, a gente acaba se libertando de muitas coisas. A gente se liberta do olhar do outro, do julgamento do outro. Porque às vezes a gente se apega tanto ao olhar externo que a gente esquece de se reconhecer diante da vida, diante dos sonhos, de reconhecer a nossa própria história. Então, a gente começa a superar também esse medo da crítica, esse medo do julgamento e do olhar externo. Então, a experiência de perdão, ela deixa a vida muito mais leve. Eu passei por uma experiência dessas, eu sempre gosto de falar, ainda não me aprofundei sobre isso, porque é uma história longa e muito profunda, mas eu tive de lidar com a experiência do perdão em relação ao meu padrasto. Eu tive uma história muito difícil com ele na minha infância, e chegou um momento em que eu precisei lidar com isso, porque nada se encaixava na minha vida. Nem a dimensão espiritual, nem a resiliência estava fluindo. Então eu precisei fazer essa experiência de recomeço e de reconstrução da minha própria história, para que eu pudesse descobrir, digamos assim, o meu próprio caminho na dimensão espiritual e também a ser mais resiliente diante da vida. Vamos lá. Então vamos lá para a nossa experiência de meditação. E eu quero começar com uma citação do Thomas Merton. Ele explica o que significa meditar, né? E ele vai dizer que meditar é não somente harmonizar a nossa mente, olha aí, é não só harmonizar a nossa mente, mas também harmonizar o nosso coração e todo o nosso ser. Então a meditação, ela nos ajuda a criar um espaço
para a autorreflexão, para o autoconhecimento e também para fazer esse processo de reconciliação com a nossa própria história e nos perdoar. Então, eu vou colocar uma musiquinha, um fundo musical bem suave aqui para nós e eu vou fazer esse momento de meditação guiada aqui com vocês. E que vocês podem fazer durante o dia. Podem ser 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Cada um vai se descobrindo ao longo do tempo, tá bom? Então, Temos 9 minutos. Tá, então o primeiro passo, em toda meditação, nós seguimos basicamente 3 passos importantes. Primeiro, o ambiente, nós precisamos encontrar um ambiente minimamente silencioso. Depois, nós precisamos encontrar uma postura para que a gente não fique se movimentando o tempo inteiro, uma postura confortável. E depois nós precisamos tomar consciência da nossa respiração. Às vezes a nossa vida está tão apressada, tão preocupada e tão cheia de ansiedade, que a gente respira, mas não tem consciência daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está experimentando. Por isso que nós temos dificuldade de estar inteiros nas nossas experiências, porque nos falta respirar melhor e tomar consciência disso. Tá bom? Então vamos começar. Então você vai tomar consciência agora da sua respiração, dos pensamentos, dos seus afetos. Como é que você se sente nesse momento da sua vida? Está inquieto, ansioso, angustiado? Você vai sentir agora a sua respiração. Você vai puxar o ar, inspirar pelo nariz e expirar, soltando bem devagar pela boca. E solta o ar. E vai liberando toda a tensão dos seus ombros, do seu corpo. E trazendo para a sua mente, para o seu coração, sentimentos de gratidão, de amor, de ternura. E gostaria que você se imaginasse agora aquela imagem do filho pródigo, ajoelhado diante do pai, cheio de compaixão. E o filho pródigo se entrega completamente ao pai e se deixa tocar por ele. Então as mãos daquele pai cheio de misericórdia toca o filho com amor, sem nenhum julgamento. Então eu quero que você se imagine agora no lugar desse filho que precisa ser acolhido, que precisa ser amado e que precisa se deixar tocar por esse pai cheio de misericórdia e compaixão. Continue respirando devagar, tomando consciência da sua história, da sua vida, do quanto é importante a espiritualidade na sua vida, na nossa vida. Vá acalmando seus afetos, seus sentimentos, suas angústias e deixe que a paz tome conta de você nesse momento. Para finalizar, repita no silêncio do seu coração: eu estou aqui, eu me aceito, eu me amo. Eu estou aqui, eu me aceito, eu me amo. Amém. Amém. Que experiência, que momento maravilhoso. Muita gratidão, não só por esse momento da meditação, né, da prática da meditação, mas como todo o contexto dessa live. Tá todo mundo elogiando.
Foi emocionante mesmo, né? Tem aqui, logo no início, você falou pra gente que está no livro O Cultivo Espiritual. Todos nós precisamos de uma pausa e recolhimento para voltarmos plenos, né, para o sentido da vida. E para mim, essa foi uma frase que marcou bastante essa nossa experiência, esse nosso momento de live. Eu vou falar, gente, essa experiência de live, porque realmente foi algo muito profundo, de experiência mesmo, né? Galvão, Obrigado, obrigado. parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você compartilhar com a gente toda essa riqueza, né, que está no seu conhecimento, nas suas palavras. Muito obrigada por esse momento que você trouxe para todos nós. Amém, eu que agradeço. Quando a gente compartilha a nossa história, a nossa vida e o nosso conhecimento com o outro, a gente se enriquece. Então, agradeço demais a Paulos, ao Guilherme, que me incentivou tanto a fazer essa experiência aqui com você, da live, e vários paulinos que me incentivam tanto nesse caminho de autoconhecimento e de escrever, que eu penso que é uma experiência de libertação. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. E, gente, o Galvão, ele é irmão paulino. Eu já acompanhei o Galvão em algumas entrevistas, então a história que ele contou aqui sobre o padrasto dele, eu conheço, a história dele é uma história realmente muito profunda, então a gente percebe que tudo que ele passa pra gente é a experiência dele de fé, de amor e de compaixão, porque o fato de ele compartilhar com a gente toda essa experiência é uma experiência de compaixão, Galvão. Obrigado. Eu queria só fazer um último convite. Agora, Claro. durante a pandemia, eu tive a inspiração e o desejo de criar um canal no YouTube. Então, faz umas 2 semanas que eu criei esse canal e estou muito feliz que já tem, acho que acho que 1.200 pessoas inscritas acompanhando esses momentos de reflexão e de meditação. Então, você que nos acompanha por aqui, se quiser se aprofundar nesses momentos, é só ir lá no YouTube, Minuto de Resiliência, que a gente vai continuar esse processo de espiritualidade e de resiliência, tá bom? Obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Bom, gente, só retomando aqui, os livros do Galvão, né? O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade e Minuto de Resiliência. Hoje, se você quiser adquirir os livros, tem 20% de desconto utilizando o cupom LivePaulos. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Um abraço, Galvão. Obrigado. Tchau, tchau, Roberto. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço e até a próxima.